Fala, tropa concurseira, tudo bem? Professor Igor Andrade aqui do canal dos concurseiros. Hoje nós separamos uma aula especial com resolução de questões, seguindo o edital do concurso do Banese. Gente, tópico por tópico, eu separei todos os tópicos de História de Sergipe, certo? E vamos trabalhar a resolução de questões de cada tópico lá do edital. E isso você só tem aqui no canal dos concurseiros. E resolução de questões é o grande ponto para que você consiga a sua aprovação no concurso do Banese. Em qualquer concurso que você for fazer na sua vida, resolução de questões é uma das principais ferramentas para que você consiga a sua aprovação. É muito difícil alguém passar em algum concurso. Concurseiro sabe, para passar no concurso tem que fazer resolução de questões. Então nós trouxemos algumas questões aqui, certo? Questões da banca e questões elaboradas aqui pelo canal dos concurseiros, especificamente para o concurso do Banese, seguindo tópico por tópico. O primeiro tópico é Índios em Sergipe. Então vamos começar com uma questão falando sobre índios em Sergipe. Essa questão é muito legal mesmo essa questão, porque ela traz um poema do Apolônio Chocó. Quem foi Apolônio Chocó? Vamos descobrir já já. Apolônio, ele foi um dos principais caciques da tribo Chocó, aqui em Sergipe. Os Chocós são os únicos remanescentes indígenas aqui em Sergipe. Então, por isso que é muito importante. Então, agora nós temos aqui a primeira questão sobre índios em Sergipe. Essa questão eu trouxe um poema do Apolônio Chocó. Apolônio foi um dos principais caciques da tribo Chocó aqui em Sergipe. Os Chocós, eles são os últimos remanescentes indígenas aqui em Sergipe, certo? Hoje, a tribo Chocó, ela habita a região ali da Terra Caiçara, na ilha de São Pedro, em Porto da Folha. Anota que é questão de prova. Vamos aqui? Vamos ler esse lindo poema do Apolônio? Em ti e por ti, terra caiçara, eu me pus para ser degolado, com muita fome e fui para a guerra, e na guerra fui escravizado. Em ti e por ti, caiçara terra, meu passado é mais que ensanguentado. E tu, meu templo de liberdade, fez-se por 100 anos cativeiro. Nele fui partido em metade, em outros solos eu fui forasteiro. Em ti e por ti, caiçara terra, excluí-me dos olhos dos brasileiros. Contudo se fez pátria amada, idolatrada pelo fruto da dor. Amante me tornaste de ti, e por ti muitas vezes me fiz pó. Em ti e por ti, caiçara terra, voltei da guerra em nome dos Chocó. Lindo, né? Lindo poema do Apolônio Chocó, lá no seu livro Histórias do Talento Chocó. Agora vamos aqui. Sobre os índios em Sergipe, julgue o item. Em 1979, o governador Augusto Franco declarou a desapropriação da terra em litígio da ilha de São Pedro, decreto de número 4.530, de 7 de 12 de 1979. Apesar de todo esse processo de regularização ser somente concluído em 27 de julho de 1984, constituindo-se assim a terra indígena de etnia Chocó. E aí, concurseiro, esse item está correto ou está errado? Certo ou errado? Está certo, certíssimo, porque foi no ano de 1979 que o então governador Augusto Franco vai declarar a desapropriação da terra, certo? Dos fazendeiros, e essa terra ela passa para os Chocós. Porém, esse processo só vai ser concluído em 1984. E a homologação dessa terra vai acontecer mais para frente ainda. Eu vou falar com você já já sobre a homologação da terra, que pode cair como questão também, certo? Os Chocós voltaram a ocupar as terras caiçaras na ilha de São Pedro, que fica em Porto da Folha, Sergipe, em 9 de setembro de 1979. E sobre a homologação do território caiçara, né, através de decreto federal, somente em 1991, 24 de dezembro de 1991, né,
conta como área oficial o território caiçara lá na Ilha de São Pedro, certo? Então, a partir de 1991, veja, de 79 só vai ser homologado, certo? Sem nenhuma pendência jurídica, a regularização dessa terra para a posse dos Chocós, através do Decreto Federal do número 401, em 1991, certo? Então, guardem essas datas. 1991, a homologação, certo? 1979, o decreto do Augusto Franco, e 1984 é quando a regularização vai acontecer aqui por parte do estado de Sergipe, beleza? Anotaram? Anote que é importante. Esse aqui é o autor do poema que a gente leu, que é o Apolônio Chocó. Atualmente, o cacique da tribo Chocó é o Bá. Bá é o atual cacique da tribo Chocó. Beleza? Anotem, porque isso é muito importante lá na prova. E agora nós temos uma outra questão aqui sobre a questão indígena em Sergipe. Isso é tópico do seu concurso. Então presta atenção para a resolução. Os últimos remanescentes indígenas em Sergipe são os Chocós. Vivem na Ilha de São Pedro, no município de Porto da Folha. Pô, até aí tranquilo, professor. Você falou isso lá na questão passada, então tudo certo. Apesar da homologação e posse de suas terras, a integração dos Chocós com a população local e a presença de uma igreja católica na aldeia Chocó descaracteriza essa comunidade como pertencentes à cultura indígena. Pô, uma igreja católica no meio da tribo indígena, isso descaracteriza o índio. Isso descaracteriza o índio como índio, isso acaba desconstituindo aquilo que tem como característica o ser índio, o ser indígena. Será que é verdade? Será que é verdadeiro? Será que está certo? Será que está errado? Está errado. Por que está errado? Porque nem a presença da Igreja Católica, nem essa integração com a população local vai descaracterizar o ser indígena. Porque o que vai representar o ser indígena não é se ele usa um computador, se ele não está lá vestido com pena, se ele usa uma camisa da Nike, se ele usa uma camisa de marca. Não é isso que vai definir o indígena, certo? Não é o indígena ser médico, não é o indígena ser advogado, certo? Não é isso que vai definir ele ser indígena ou não. O que vai definir ele ser indígena, segundo o Estatuto do Índio, através da Lei 6.001/73, o que define o índio como índio, certo? É a sua autodeclaração e a consciência da sua identidade indígena. Mas vai além disso, é a aceitação do grupo, certo? No reconhecimento dessa identidade por parte do grupo de origem. Ou seja, se você se declara indígena, certo? E o grupo te reconhece como tal, é isso que vai lhe caracterizar como indígena. Óbvio que eu não vou me declarar como indígena, porque eu não tenho nenhuma relação muito próxima com essa cultura, certo? Mas aquele antepassado indígena que tem todos os fenótipos, que está inserido dentro daquela cultura, e ele se reconhece indígena, e o grupo o reconhece como indígena, é isso que vai caracterizar ele como índio, certo? Então, cuidado para que não se tenha alguma interpretação preconceituosa ou ignorante, que é a falta de conhecimento do fato, certo? E acabar errando uma questão como essa, porque essa questão é uma questão perigosa. Veja como ele coloca. A Igreja Católica, realmente, tem uma Igreja Católica lá na tribo dos Chocós. Eu já tive a oportunidade de visitar e conhecer. Tem sim uma Igreja Católica. Tem Sky, os índios andam de moto, tem lá o fliperama, certo? Dentro da aldeia. Eles jogam futebol, eles não andam com penas por todo o corpo, seminus. Não, eles andam vestidos, assim como nós. Mas isso não os descaracterizam como índios. Porque eles se reconhecem como tal e são reconhecidos pelo grupo. Todo indivíduo de origem e ascendência pré-colombiana
que se identifica e é identificado como pertencente a um grupo étnico cujas características culturais o distinguem da sociedade nacional. É isso e ponto. Aí você vai marcar essa alternativa como errada, beleza? Vamos para frente que tem mais. Sobre os índios em Sergipe, julgue o item seguinte. A cultura canidé em Xingó demonstra importantes evidências de comunidades pré-históricas que ocupavam a região que hoje constitui o estado de Sergipe, aproximadamente 9.000 anos atrás. Certo ou errado, professor? Certíssimo. Certíssimo. Essa cultura é aquela que vai estar representada dentro do MAX, Museu Arqueológico do Xingó, certo? Fica lá em Canidé do São Francisco, o Museu da Universidade Federal de Sergipe, Museu de Arqueologia, certo? E vai estar lá, a gente vai encontrar dentro desse museu vestígios arqueológicos do homem pré-histórico aqui em Sergipe, ok? O MAX é o Museu de Arqueologia do Xingó, da Universidade Federal de Sergipe, a UFS. Foi inaugurado em abril do ano de 2000, surgiu como estratégia para permitir a manutenção de pesquisa e preservação do patrimônio arqueológico idealizado pelo município de Canidé do São Francisco, em São Francisco, beleza? É importante que vocês saibam que o MAX, certo? É um museu que vai partir da iniciativa privada também, da Chesf, que estava construindo na época a hidroelétrica lá em Canidé, lá no Xingó, certo? E a UFES, que para salvaguardar o material arqueológico, certo? Criou o museu e é hoje um dos principais centros de estudos de arqueologia aqui em Sergipe. Então existiu pré-história sim aqui em Sergipe, certo? Tá corretíssimo. Bora, vamos para mais uma questão sobre índios, hein? Em Sergipe viveram apenas os grupos indígenas Tupi e Gés. Esses dois grupos consolidaram alianças para combater os invasores europeus. Certo ou errado? Errado. Por que está errado? Primeiro, não foram só esses dois grupos, certo? Nós vamos ter outros grupos convivendo aqui em Sergipe, vários grupos convivendo aqui em Sergipe, tá? Os tupis são a grande maioria, sim, mas Tupi e Gés não fizeram alianças para combater invasores europeus também. Eles eram inimigos, rivais, certo? Então essa questão está errada. G e Tupi são rivais, inimigos, grupos rivais, tronco linguísticos diferentes, tradições diferentes, idiomas e culturas diferentes. Os G são os índios mais do interior e os Tupis são os índios do litoral. O primeiro grupo que teve contato com o europeu. O Tupi fez aliança sim com os franceses. Eles fizeram aliança com os franceses. As tribos Tupinambá aqui em Sergipe ficaram conhecidas pela aliança com os franceses e resistência contra o domínio português. Portugal só conseguiu conquistar esse território aqui, só conseguiu conquistar o território de Sergipe no ano de 1590, depois de muita batalha e muita resistência dos indígenas que se encontravam aqui no litoral sergipano. Beleza? Gés, interior, chamado pelos Tupi de Tapuia, aquilo que significa inimigo na língua Tupi. Beleza? Então essa questão está errada. Tá aqui os grupos indígenas que ocupavam o território sergipano. Abacatiaras, Aramaris, Aramurus, Boimés, Caetés, Carapatós, Cariris, Caxagó, Natu, Ramaris, Tupinambás. Deixei em negrito porque é a tribo de maior importância durante esse período aqui. Por que, professor, de maior importância? Maior importância para a sua prova. É que pode ser mais cobrada, certo? Porque vai ser a tribo que vai entrar em conflito com o domínio europeu, beleza? A gente vai ter alguns líderes famosos, inclusive, que vai dar nome ao território, que é o cacique Serigi, né? A gente vai ter também Siriri, entre outros caciques tupinambás. Tranquilo? E os Chocós, que são o grupo remanescente indígena aqui em Sergipe, lá no alto
do Canidé. Beleza? Tranquilo? Tranquilo, né? Então agora nós vamos responder questões sobre outro tópico, que é processo de ocupação e povoamento. Então vem comigo para essa questãozinha gostosinha que eu trouxe para vocês, beleza? Vamos lá, gente. A resolução de questões é o que vai trazer a sua aprovação. Para passar no concurso, tem que treinar a resolução de questões. E resolução de questões com esse acompanhamento, você só encontra aqui no canal dos concurseiros. Nenhum outro canal de concurso vai trazer resolução de questões para vocês, tópico por tópico assim, beleza? Até porque o professor Igor Andrade só trabalha aqui no canal dos concurseiros. Vamos para frente. A ocupação do território onde se situa o estado de Sergipe ocorreu simultaneamente ao processo de colonização no Brasil. Beleza, aí tá tranquilo. Iniciada ainda no século XVI, a ocupação também foi protagonista do esforço português de controlar suas terras americanas, o que implicou, entre outras ações, o combate a outros europeus que manifestavam interesse sobre a possessão lusitana na América. Correto? Aconteceu isso? Muitos povos europeus não respeitaram o Tratado de Tordesilhas e eles tinham interesses econômicos extrativistas no comércio de escambo, né? Até comércio, escambo, né? A troca de mercadorias com os grupos indígenas, a extração de minério de ouro e prata nas colônias espanholas, principalmente. E aqui no Brasil, o que chamava a atenção no período inicial era o pau-brasil, certo? Aqui em Sergipe, sobre a ocupação e povoamento de Sergipe, julgue. Entre os europeus que chegaram ao atual estado de Sergipe, no primeiro século da colonização portuguesa, estavam os holandeses, que tinham grande interesse no pau-brasil. Aí o aluno vai lá, opa, correto? Claro que está correto. Invasões holandesas no Brasil, eu estudei isso lá no ensino médio, no ensino fundamental, e marca correto. E erra a questão. Erra feio. Porque o primeiro povo europeu, né, que chegou aqui em Sergipe, foram os franceses, depois os portugueses, é claro, foram os franceses, não foram os holandeses. Inclusive, os franceses realizaram alianças com a tribo Tupinambá, que ocupava o litoral sergipano, o que dificultou muito a conquista desse território por parte de Portugal, porque eles, além de combater os piratas franceses, tinham que combater os índios que eram inimigos dos portugueses, já que eles realizaram acordos com os franceses. Aqui o francesinho trocando lá, entregando um espelho, né? Isso aqui a gente chama de escambo, essa troca de mercadoria. Beleza? Então tá errada. No primeiro século da colonização, a presença dos franceses é muito importante para o desenvolvimento da história em Sergipe. Tranquilo? Tranquilo, né? Então, franceses, não holandeses. Holandeses vai ser lá mais para frente, certo? No período das invasões holandesas, que a gente vai falar aqui em outras questões, tá? Aqui, relativamente à trajetória histórica de Sergipe, julgue o item seguinte, certo? O texto aqui se repete, é o mesmo texto que eu li lá na outra questão, esse primeiro. Então vamos lá. A presença dos holandeses, olha eles aqui agora. A presença dos holandeses em Sergipe, embora breve, foi vital para organizar a economia da região. Os conflitos cessaram e a estabilidade permitiu que o desenvolvimento econômico que perdurou por mais de 2 séculos. Permitiu o desenvolvimento econômico que perdurou por mais de 2 séculos. Opa! Os holandeses chegaram aqui, dominaram a região, cessaram os conflitos e desenvolveram a economia. Certo ou errado? Errado. A presença holandesa em Sergipe significa uma destruição da economia local. Os holandeses acabaram com a economia local, pois Sergipe estava em uma zona estratégica para o domínio da capital da época, na capital do Brasil da época, que era Salvador.
Os holandeses eles chegaram lá em Pernambuco e queriam avançar de Pernambuco para a Bahia, dominar a capital do Brasil, né? A capital portuguesa, da América Portuguesa na época. E quem estava nesse meio? Sergipe. O estado de Sergipe estava localizado nesse meio. Então foi uma área de conflito, uma área de guerra, e isso acabou prejudicando muito a economia local, certo? Os holandeses eles incendiaram cidades sergipanas, incendiaram São Cristóvão, né? O famoso incêndio em São Cristóvão que os holandeses proporcionaram, maltratavam o gado, queimavam plantações, então foi um período terrível para a economia sergipana, certo? As invasões holandesas vão de 1637 até 1646. Beleza? Conflitos cessaram? Nada disso. Os conflitos eles aumentaram, né? Eles tomaram proporções grandiosas. A gente vai falar também sobre uma batalha, né, que vai acontecer entre os holandeses e os portugueses aqui em Sergipe. Mais para frente. Na próxima questão, eu acredito. Não é nessa não. Na próxima tem uma questãozinha que eu vou trazer aqui para vocês, falando sobre uma batalha muito importante entre holandeses e portugueses. Essa daqui fala sobre as capitanias hereditárias. Devido ao sucesso do sistema das capitanias hereditárias, a coroa portuguesa comprou em 1575 a capitania da Baía de Todos os Santos, incluindo Sergipe, dos herdeiros do donatário, para sediar o governo geral e nomeou Tomé de Souza como primeiro governador-geral da colônia. Professor, você falou na questão anterior que Salvador foi a capital do Brasil. Então o governo geral se instaurou primeiramente em Salvador, correto? Sim. Mas aí o que acontece? As capitanias hereditárias foram um sucesso, como o item diz? Devido ao sucesso das capitanias hereditárias? Não, não foi um sucesso. Apenas duas prosperaram, São Vicente e Pernambuco aqui no Nordeste. O restante das outras capitanias hereditárias foi um fracasso. Então, tá errado. Comprou? Capitanias hereditárias não podem ser compradas. O nome hereditariedade vem de pai para filho. Você só pode conceder ao seu herdeiro. Por isso, capitanias hereditárias. Só que o que acontece? O dono da capitania daqui da Bahia de Sergipe, ele sequer sai de Portugal para vir ocupar a terra, né? E quando ele morre, o filho dele não tem condições financeiras para administrar. Então essa terra ela volta à posse da coroa portuguesa. Como é que a coroa portuguesa vai comprar algo que lhe pertence? As capitanias hereditárias elas foram doadas, mas pertencem à coroa portuguesa. A coroa portuguesa não vai comprar algo que lhe pertence, ela volta à posse da coroa portuguesa. Então, o sucesso do sistema das capitanias hereditárias é o que anula a questão junto com a compra dessa capitania, certo? Tá errado. Foi um fracasso e a coroa portuguesa não comprou a capitania de volta. Tranquilo? Beleza? Tá aí, né? As capitanias hereditárias. Vamos aqui para outra questão que vai falar sobre um importante período da história portuguesa, da história do domínio português aqui no Brasil e em Sergipe, que é a União Ibérica. Que é a União Ibérica? A União Ibérica ocorreu entre 1580 e 1640 e foi a unificação das coroas espanholas e portuguesas, a partir de uma crise sucessória no trono da coroa portuguesa, certo? Uma das consequências, né, dessa União Ibérica foi a invasão holandesa no Nordeste. Por quê? Os espanhóis eram historicamente inimigos dos holandeses. Quando a coroa portuguesa passa para o rei Filipe, que era o rei da Espanha, e acontece a União Ibérica, Portugal e Espanha passam a ser dominadas pelo mesmo rei, os holandeses, que eram inimigos dos espanhóis, por sua vez declaram guerra e o território da América Portuguesa, que era o Brasil, que passou a ser território também da América Espanhola, na União Ibérica, se torna uma área inimiga dos holandeses. Então os holandeses, através da capitania das Índias Orientais, vão organizar a invasão ao território brasileiro.
principalmente no Nordeste, né? Pernambuco, o principal centro econômico, e a Bahia era a capital, Salvador, né? Durante o período do domínio holandês, no Nordeste brasileiro, Sergipe foi praticamente posto a ruínas. Houve incêndios, destruição de lavouras, roubos e maltratos com o gado, abalando drasticamente a economia da província. Essa daí tá facinho porque eu falei sobre isso na questão anterior, né? Então você não tem nem como errar, mas é importante que vocês anotem, que vocês memorizem, que vocês não esqueçam de todo esse processo, beleza? Tá certo, óbvio que tá certo, tá? Vamos para a próxima questão? Mas antes, deixa eu passar aqui alguns tópicos para vocês da União Ibérica, que é um período muito importante, como eu já havia mencionado. Porque durante esse período é que vai acontecer a conquista do território sergipano, certo? A fundação da vila, posteriormente cidade de São Cristóvão, certo? Então é necessário que vocês anotem isso aqui durante esse período da União Ibérica. Conquista do território sergipano em 1590, a fundação da vila de São Cristóvão no mesmo ano de 1590 e as invasões holandesas de 1637 até 1646, certo? Tópicos importantes, né, do período da União Ibérica. A Praça São Francisco de Assis, lá no município de São Cristóvão, que foi a primeira capital de Sergipe, é um dos únicos monumentos desse período. Um dos únicos monumentos que representam uma construção arquitetônica do período da União Ibérica aqui no estado de Sergipe. É importante também que vocês saibam, que vocês anotem isso.